Olá galera, vamos estudar nessa videoaula aqui uma introdução sobre o conteúdo de derivadas. Então aqui eu vou trabalhar o conceito aqui mais intuitivo pelo gráfico, tá? Explicando o que é derivada até chegar nessa definição aqui, tá? Que a princípio nós vamos trabalhar de forma mais voltada para a reta, depois a gente formaliza mesmo colocando como a definição de derivada, né? Na verdade são duas, tem uma outra variação, tá? Para se determinar funções derivadas, mas esse aqui é o conceito, digamos, introdutório. Então nota que aqui eu estou usando GeoGebra, tá? Eu tenho a função f aqui em preto. Eu peguei essa função aqui para a gente estudar, tá? Uma função que eu achei que ficasse assim, melhor aqui para determinar secante, tangente, essas coisas. Então f de x é igual a meio de x ao cubo mais 1. Aí, vamos lá. Eu tenho uma reta verde. Então olha só, eu tenho uma reta em verde que é a tangente, tá? Que ela é tangente ao gráfico de f nesse pontinho aqui, ó. Ver se vocês conseguem seguir, ver o meu mouse aí. Onde está meu mouse aqui, tá? Eu até selecionei o ponto. Então esse ponto aqui é o ponto de tangência, né? É o ponto de interseção entre o gráfico, tá? Entre a reta em verde e o gráfico de f. A gente fala que essa reta verde é tangente a esse gráfico porque ela numa localidade aqui, ela toca o gráfico apenas de um ponto nessa localidade aqui, tá? Aí nota o seguinte, eu tenho uma reta em roxo aqui, tá? Que passa por esse ponto de tangência, né, que é comum a reta verde e o gráfico de f. Então toda vez que eu falar ponto de tangência, vai ser esse pontinho aqui que pertence às três figuras que aparecem aqui pra gente: a reta verde, a reta roxa e o gráfico da minha função f, tá? Então eu vou falar ponto de tangência, é o ponto aqui onde a gente vai estudar a derivada, tá bom? É o ponto, né, de interseção entre a reta tangente e o gráfico da minha função f, tá? Então por esse ponto eu vou tomar uma reta roxa, tá? Que ela é diferente, né? Ela é diferente da minha reta tangente e por isso ela é uma reta secante, tá? Consequência dela ser diferente da reta tangente é que ela vai ser uma reta secante. Então vocês veem que em qualquer localidade aqui, por mais próximo, mesmo estando próximo desse ponto, essa minha reta roxa vai tocar o gráfico de f em dois pontos, tá? Por mais perto que eu esteja aqui. E aí, então essa reta a gente chama de reta secante ao gráfico, tá? Nessa localidade aqui ela toca o ponto, ela toca a função em dois pontos. Um ponto eu nomeei de B, para ficar mais fácil aqui explicar, tá? Nota ainda que aqui na minha figura eu tenho dois ângulos aqui que eu marquei. O ângulo alfa, né, que é o ângulo entre a reta roxa e o eixo x, e o ângulo beta, que é o ângulo entre a reta verde e o eixo x, tá bom? Então olha só, qual que é a ideia aqui? Perceba a relação entre a reta roxa e a reta verde conforme eu faço meu ponto B se aproximar do ponto de tangência. O que está acontecendo com a reta roxa? Está se aproximando da reta verde. E os ângulos? O ângulo alfa está se aproximando do ângulo beta, tá bom? Essa ideia de aproximação tem a ver com a ideia de tender. Isso nos leva a fazer o estudo do limite, né? Nessa situação problema. Nota o seguinte, aí vamos voltar um pouquinho, né, no conteúdo. Pela geometria analítica, que é um conteúdo que vocês estudam normalmente no terceiro ano do ensino médio, a gente aprende lá, a gente estuda lá, que para determinar a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos da reta, eu preciso conhecer dois pontos da reta ou um ponto
e o coeficiente angular, tá bom? Então vamos voltar para o nosso problema aqui. O nosso problema aqui, o que motiva esse estudo de derivadas a princípio, é calcular, tá? É determinar, na verdade, a equação dessa reta verde, que é a reta tangente. Só que presta atenção, a princípio esse ângulo beta eu não conheço, tá? A única informação que eu tenho dessa reta em verde aqui, tangente, é esse pontinho de tangência. Porque como é um ponto que pertence ao gráfico de f, se eu quero estudar no valor x igual a é só eu pegar o a e jogar na função, que eu vou ter a imagem dele e aí eu tenho dois pontos, x, né, igual a a, e o f de a, que é meu y, né, as coordenadas desse ponto de tangência. Aqui no nosso exemplo, aqui nesse caso, eu tô fazendo aqui, na verdade, o x tender a 1. Então, nosso a é 1. Então, eu tenho esse pontinho de tangência, tem coordenadas 1 e f de 1. Como é que eu acho f de 1? Pego 1 e jogo na função, tá? Mas não vou focar nisso aqui agora, não. Vamos para a ideia aqui. Então, olha só. Então, vocês viram que se eu pegar esse ponto B e aproximar ele do ponto de tangência, o meu x aqui está se aproximando do 1 e a minha reta roxa vai se aproximar da reta verde. Consequência, meu ângulo alfa está se aproximando do ângulo beta. Então, nota que tudo isso aí tem a ver com aproximação, tá? Tudo bem? E de novo, o que eu tenho aqui? Eu não consigo calcular diretamente a minha reta tangente. Eu não consigo determiná-la diretamente. Faltam informações. Mas a minha reta secante eu consigo, tá? Por que eu consigo? A minha reta secante eu conheço dois pontos dela, tá? A partir do momento que eu fixo o ponto B aqui, eu vou saber a coordenada x dele e o y dele, tá? Sabendo o x, eu vou na função e substituo o x pelo valor conhecido e eu acho o y. E aí eu vou ter dois pontos conhecidos. Daí dá para usar determinante ou até ir pela equação da forma reduzida, né? Tudo bem? Eu vou até comentar um pouquinho aqui, né? A gente pode descobrir o coeficiente angular aplicando aqui a tangente no triângulo retângulo aqui grande, né? Então agora, o que eu tenho? Eu não tenho condições de determinar diretamente a equação da reta tangente, que é a reta em verde. Mas eu tenho condições de determinar a reta secante, a equação da reta secante, tá? Então eu vou usar o que eu conheço para a reta secante e aí com a ferramenta, né, com o estudo do limite, eu vou conseguir chegar numa informação necessária aí para eu determinar a equação da reta tangente. Então vamos lá, a ideia aqui. Então nota o seguinte, presta atenção, a ideia aqui é pensar nesse ponto B se aproximando do ponto de tangência. E ele pode vir da esquerda para a direita também, ó. O x vindo da esquerda para a direita, tá bom? A ideia é a mesma. Então, para começar aqui, pensa o seguinte. Vamos parar o B aqui por enquanto, tá? O B aqui, de forma genérica, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Eu vou deixar assim, porque eu vou pensar no B variando. Eu estou estudando o limite, então eu vou pensar no B variando, tá bom? Como é que eu determino o coeficiente angular da reta B? Da reta roxa que passa por B aqui. O coeficiente angular é tangente de alfa, mas o alfa também eu não conheço, porque o alfa vai variar, tá? Conforme eu mexo meu ponto B aqui sobre o gráfico de f, meu ângulo alfa vai variar, tá? Então, a princípio, eu não conheço o ângulo alfa, mas eu conheço o x e o f de x. O a, então, quais são as coordenadas aqui do meu ponto de tangência a princípio? É o a e o f de a, tá bom? Então, pela geometria analítica, lá, ou antes disso até por trigonometria no triângulo retângulo, né? A tangente do meu ângulo alfa, eu coloquei a equaçãozinha aqui para vocês, ó. Uma sentença aqui, né? É quem? F de x, tá? Menos o f de a, porque aí
eu vou pensar, vou até fazer aqui para vocês verem qual triângulo que eu estou olhando, para eu poder relacionar os dois pontos. Peguei perpendicular, tá certo. Olhem para esse triângulo de cima aqui, ó, o pequenininho, tá? A gente sabe que essa reta paralela que eu fiz é paralela ao eixo X, tá? O ângulo entre ela e a reta roxa vai ser igual a alfa. Por quê? Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse ângulo de cima aqui, entre a reta roxa, tá, e a reta paralela ao eixo X, também vale alfa, porque são ângulos correspondentes, tá bom? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então nota que a gente está sempre usando conhecimentos do ensino médio aí, tá? E fundamental nesse caso até. Então beleza. Então, quando eu transfiro o estudo para esse triângulo menor, o que eu tenho? Tangente do meu alfa, que estaria aqui, ó, segue a mãozinha do mouse aqui para mim, por favor. A tangente desse ângulo seria o que? Cateto oposto, que vai ser a coordenada y do B, que é o f de x, né? Menos o f desse ponto aqui, ó. Vai ser só esse tamanho aqui, ó, do B até essa reta paralela ao eixo x, tá? Então vai ser f de x menos, se eu faço o x tender a aqui, se eu faço a coordenada x desse ponto CA, f de x menos f de a. Então vai ser o cateto oposto, que é f de x menos f de a, sobre o cateto adjacente aqui, que é o quê? Que é o x menos o a, que é o valor x que eu estou estudando aí, a derivada, digamos assim, né? A tangência, o ponto de interseção aí entre a tangente e o gráfico, tá bom? Então aqui fica cateto oposto, f de x menos f de a, dividido por x menos a. Isso é tangente de alfa. Só que conforme eu vou fazendo aqui o B, conforme eu movo o B aqui se aproximando desse ponto de tangência, o x, peguei o, calma aí, galera, aqui, fica aqui. Então conforme eu faço meu ponto B se aproximar aqui do ponto de tangência, o que está acontecendo? O x está aproximando aqui de 1. O 1 aqui no nosso caso, gente, é o a, tá bom? O x está se aproximando de a. O y, que é o f de x aqui, né, está se aproximando do f de a, que é a imagem do a, tá? Então, essa aproximação nos dá a ideia de limite. Que limite? Aí está aqui na segunda equação, aqui na de baixo, a segunda sentença, né? Limite quando o x tende a A. No meu exemplo aqui o A é 1, tá? Mas estou generalizando. X tendendo a A. De f de x menos f de A sobre x menos A. Ou seja, eu estou pegando o limite e aplicando sobre uma expressão que me dá o coeficiente angular da reta secante. Só que quando eu passo esse limite, né, nesse coeficiente angular, como o ângulo alfa está se aproximando do ângulo beta, o resultado desse limite vai ser exatamente o coeficiente angular. Então, vamos passar aqui. Vai ser exatamente o coeficiente angular, tá, da minha reta tangente, tá? E a gente dá o nome de f' de A, tá? Nota que tangente de B é o coeficiente angular da minha tangente, tá? No ponto x igual a A. Porém, eu não consigo calcular essa tangente de beta direto. Então, o que eu faço? Eu pego a tangente de alfa, que é a tangente de uma reta secante, tá? Uma reta secante, onde um dos pontos, né, de interseção com o gráfico de f é o mesmo ponto de interseção da tangente, tá? E aí, quando eu aplico o limite aqui, tá, faço o ponto B se aproximar desse ponto de tangência, o meu ângulo B está se aproximando do ângulo alfa, então tangente o ângulo B não, né, gente? O ângulo beta está se aproximando do ângulo alfa, consequentemente, tangente de beta está se aproximando de tangente de alfa, tá?
E o resultado desse limite, então, é o coeficiente angular dessa reta tangente, tá bom? E a gente vai nomear de f' de A, tá? Então, f' de A, derivada, aí a gente já chama a derivada de f no ponto A, é o que? É o limite, né, de f de x menos f de A, dividido por x menos A, quando x tende a A, tá? Então, o f' de A, ele é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f num determinado ponto onde se pediu para estudar, no caso aqui x igual a 1, né? Então vai vir estude a derivada, né? Ou determine a reta tangente no ponto x igual a 3. Vocês vão, tudo que está fazendo aqui, onde tem A, a gente vai estudar o 3, tá bom? E aí o f' de A, ele é o coeficiente angular, ele já é o coeficiente angular, gente, ele é tangente de beta. Ele é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no determinado ponto dado a f de A, tá? Tangente beta, a princípio, nós não vamos conhecer, nós vamos lançar a mão dessa definição aqui para conhecer, tá bom? Pegando uma reta secante, fazendo a aproximação dela, aproximando essa reta secante à reta tangente, tudo bem? Então, galera, até a próxima aula aí, até mais.